Agora a gente vai para a mediana. A mediana é outra medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Em outras palavras, a mediana de um conjunto de valores ordenados segundo uma ordem de grandeza é o valor situado de tal forma no conjunto que separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Bom, então divide 50% anterior e 50% posterior. Vamos ver em dados não agrupados. Dado uma série de valores, por exemplo, essa série aqui, né? De acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o da ordenação crescente ou decrescente dos valores. Lá no vídeo eu chamei para vocês de rol. Então organize em rol. Aqui ele organizou em ordem crescente, né? Aí você conta quantos valores você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para você descobrir a mediana, você soma 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2... dá 5. O quinto número, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto número é 10. Veja que fica 4 antes do 10 e 4 depois do 10. O 10 é o valor da mediana. Mas aqui ficou fácil, porque a quantidade de dados era ímpar. Porém, se a série dada tiver o número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer dos números compreendido entre os dois valores centrais da série. Convencionou-se utilizar o ponto médio. Então, olha só, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você somar mais 1, 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Eu utilizo um outro exemplo, que é assim, se você estiver observando uma corrida de cavalo, pode chegar algum cavalo entre o quarto e o quinto colocado? Óbvio que não, né? Não existe uma posição entre o quarto e o quinto para números ordinários. Então o que você faz? Observe que aqui já está em rol. Você vai pegar os dois valores centrais, que no caso é 10 mais 12. 10 mais 12, 22, dividido por 2 dá 11. Então a mediana aqui nesse conjunto de dados, ela é exatamente 11, que foi a média dos dois dados centrais. Lembra sempre de colocar em rol. Aqui ele está trazendo que para você descobrir a posição onde fica a mediana, n mais 1 dividido por 2. Se ela for par, você vai ter que fazer a divisão de n por 2, mas só que você vai ter que lembrar que somar os dois dados centrais e dividir por 2, isso daí é o que a gente acabou de discutir, e ela traz aqui algumas notas para a gente poder tomar conta, né? Tomar ciência. O valor da mediana pode coincidir ou não com um elemento da série, como vimos. Quando o número de elementos da série é ímpar, há coincidência. O mesmo não acontece, porém, quando esse número é par. A mediana e a média aritmética não têm necessariamente o mesmo valor. Na primeira série apresentada, por exemplo, temos que a média é 10,4 e a mediana é 10. A mediana, como vimos, depende da posição e não dos valores dos elementos na série ordenada. Essa é uma das diferenças marcantes entre a mediana e a média, que se deixa influenciar e muitos pelos valores extremos. Essa propriedade da mediana pode ser constatada pelos exemplos a seguir. Então, olha só, 5 e 15 são os extremos, tá vendo? E aqui, ó, 5 e 65, tá legal? Então, veja só, aqui, ó, a média é 10, tá vendo? Aqui a média é 20, por quê? Porque você tem o outliers, que é chamado um valor que destoa daqueles normais, né? Aqui você tem em todos eles um certo padrão aqui, destoou. Então a média aqui é muito sensível a isso, tá vendo? Aqui, ó, média 10, mediana 10, tá certo? Aqui esse valor sensível fez com que a média saísse de 10 e fosse para 20. Mas a mediana, ela permanece o quê? 10. Isto é, a média do segundo conjunto de valores é maior que a do primeiro, por influência dos valores extremos, ao passo que a mediana permanece a mesma. A mediana é designada muitas vezes por valor mediano.
Aqui vale a pena você entender o que acontece com a renda per capita. A renda per capita ela não é uma boa representatividade para a população, porque, por exemplo, assim, você pega 1.000 trabalhadores que ganham um salário mínimo, né? Se você dividir 1.000 salários mínimos por 1.000 trabalhadores, você tem um salário mínimo. Agora, olha só, se você coloca mais uma pessoa e essa pessoa tira exatamente 1.000 salários mínimos, quando você dividir essa conta, né, você pega 999 trabalhadores ganhando um salário mínimo. Aí você pega uma pessoa, um empresário que ganha 1.001 salários mínimos. Quando você dividir por 1.000, vai dar a renda per capita de 2 salários mínimos, mas não é real, porque 999 ganham um salário e o último, né, a última pessoa inclusa ali, ela ganha 1.001 salários mínimos. Então, a renda per capita ela é um valor, a gente entende ela, mas ela não representa a população que realmente é trabalhadora. Dados agrupados. Se os dados se agrupam em uma distribuição de frequência, o cálculo da mediana se processa de modo muito semelhante àquele dos dados não agrupados, o que implica a determinação prévia das frequências acumuladas. Ainda aqui temos de determinar um valor tal que divida a distribuição em dois grupos que contêm o mesmo número de elementos. Para o caso de uma distribuição, a ordem a partir de qualquer um dos extremos é dada por o somatório da frequência absoluta dividido por 2. Dados agrupados sem intervalos de classe. Neste caso, é o bastante identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. Tomemos a distribuição relativa à tabela 6.1, contemplando-a com a coluna correspondente à frequência acumulada. Então aqui está número de meninos, que vai de 0 a 4, em 34 famílias, acho que vocês estão lembrados. A frequência absoluta está aqui, agora a gente vem para a frequência absoluta acumulada. Então, frequência absoluta acumulada repete o 2 da primeira, soma 2 mais 6 vira 8, 8 mais 10, 18, 18 mais 12, 30, 30 mais 4, 34. Olha, se você pensar no 50%, você tem que pegar 34 e dividir por 2. Então, 50% acontece no 17, tá vendo? Acontece que a classe que contém o 17 é a classe com dois filhos do sexo masculino. Então aqui ele fala, ó, a menor frequência acumulada que supera o valor 17 é o 18, que corresponde ao valor valor 2 da variável, sendo este o valor mediano. Logo, a mediana é 2 meninos. Nota, no caso de existir uma frequência acumulada, FI, tal que o somatório da frequência absoluta dividido por 2, a mediana será dada por, mediana é xi mais 1 dividido por 2. Isto é, a mediana será a média aritmética entre o valor da variável correspondente a essa frequência acumulada e o seguinte. Vou fazer um exemplo prático aqui para você entender. Pegamos aqui, ó, nós temos exatamente 8 valores, tá vendo? 8 dividido por 2 dá 4. Beleza. Nós temos aqui, ó, o 15, que tem 4, e o próximo que tem 6. Então ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai pegar a frequência absoluta acumulada, vai pegar os dados de xi, 15 mais 16 dividido por 2, que dá 15,5. Então a mediana é justamente 15,5. Isso lembrando que a gente está fazendo para dados agrupados sem intervalo de classe. Agora nós vamos trabalhar com dados agrupados com intervalo de classe. Nesse caso, o problema consiste em determinar o ponto do intervalo em que está compreendida a mediana. Para tanto, temos inicialmente que determinar a classe na qual se acha a mediana, classe da mediana.
Essa classe será evidentemente aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior à metade da frequência absoluta. Feito isto, um problema da interpolação resolve a questão, admitindo-se agora que os valores se distribuam uniformemente em todo o intervalo de classe. Interpolação é a inserção de determinada quantidade de valores entre dois números dados. Assim, considerando a distribuição da tabela 6.3 acrescida das frequências acumuladas, então agora a gente vai para o problema das estaturas, a gente coloca a frequência acumulada, só repetindo aqui para vocês lembrarem, ó, repete a primeira que é 4, 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. Vamos lá, 40 dividido por 2 dá 20, então 24 é a primeira classe que contém o 20, tá certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó, como há 24 valores incluídos nas primeiras classes da distribuição e como pretendemos determinar o valor que ocupa o 20º lugar, a partir do início da série, vemos que este deve estar localizado na terceira classe. Então essa aqui, a terceira classe, é a classe mediana, ou a classe que contém a mediana, supondo que as frequências dessas classes estejam uniformemente distribuídas. Como há 11 elementos nessa classe e o intervalo de classe é igual a 4, devemos tomar a partir do limite inferior a distância. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer 20 menos 13, 20, tá vendo? Menos 13. 13 é a frequência acumulada da classe anterior, dividido por 11. 11 é a frequência absoluta da classe que contém a mediana. Emprego da mediana. Empregamos a mediana quando desejamos obter o ponto que divide a distribuição em partes iguais. Há valores extremos que afetam de uma maneira acentuada a média. A variável em estudo é salário. Posições relativas da média, da mediana e da moda. Quando uma distribuição é simétrica, as três medidas coincidem. A assimetria, porém, torna-as diferentes, e essa diferença é tanto maior quanto maior é a assimetria. Assim, em uma distribuição em forma de sino, temos: quando a média, mediana e moda coincidem, são iguais, a curva é simétrica. Quando a moda é menor que a mediana e é menor que a média, curva assimétrica positiva. Quando a média é menor que a mediana, que é menor que a moda, a curva assimétrica é negativa. Então vamos ver aqui, ó. Média igual mediana igual a moda, simetria. Aqui nós temos, ó, moda, tá vendo a moda? Menor que a mediana, tá vendo? Menor que a média, tá vendo? Essa linha aqui, ó, diz que elas estão para frente. Nesse caso, observe, ó, a simetria positiva. Agora, nesse caso aqui, ó, a média, aparece aqui a média, vou pegar aqui melhorzinho aqui. Esse ponto aqui é a média, mediana e moda. Tá vendo que a moda é a maior? Aí é a simetria negativa, nesse lado aqui, beleza? As separatrizes. Como vimos, a mediana caracteriza uma série de valores em razão de sua posição central. No entanto, ela apresenta outras características, tão importantes quanto a primeira. Ela separa a série em dois grupos que apresentam o mesmo número de valores. Assim, além das medidas de posição que estudamos, há outras que, consideradas individualmente, não são medidas de tendência central, mas estão ligadas à mediana relativamente à sua segunda característica, visto que se baseiam em sua posição na série. Essas medidas são os quartis, os percentis e os decis. São, juntamente com a mediana, conhecidas pelo nome genérico de separatrizes. Vamos inicialmente estudar os quartis. O que são os quartis? Denominamos quartis os valores de uma série que a divide em 4 partes. Quartis 4 divide em 4 partes. Há, portanto, 3 quartis.
Ó, lembra que eu falei divide em 4 partes? Para entender os quartis, vamos fazer o seguinte, ó. Simbolicamente, né? Aqui está o valor mínimo, é o menor valor. Aí existe um conjunto de valores que vai até o valor máximo. Eu quero dividir esse conjunto de valores em 4 partes iguais, tá vendo? Então eu vou fazer assim, a primeira divisão aqui, ó, é a mediana. A mediana é o conjunto que a gente já aprendeu, a gente faz essa divisão aqui, tá vendo? Tá 2 partes iguais. Aí eu vou inserir aqui, ó, para dividir em partes iguais, o primeiro quartil, a mediana passa a ser o segundo quartil, e eu coloco aqui, ó, o terceiro quartil. O que eu quero que você entenda? Aqui, ó, tem uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. O conjunto de valores ficou dividido em 4 partes, tendo 1 quartil, 2 quartis e 3 quartis. Aqui ele chama, né, o primeiro quartil divide 25% dos valores. Então aqui fica 25% dos valores. Sobra nessa outra parte aqui, ó, 75% dos valores. O segundo quartil, a mediana, é isso aqui, ó. Vem daqui até aqui, tá vendo, ó? 50% dos valores. Fica para cá, 50% dos valores fica para lá. E o terceiro quartil, que é esse aqui, ó, o que acontece com ele? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, ele tem 75% dos valores, ó, crescente, tá vendo? E aqui resta o quê? 25%, beleza? É isso aí que está sendo explicado aqui nesse texto daqui até aqui, tá certo? Mas vamos lá. Assim, olha, para achar o primeiro quartil, o que você faz? Você pega o limite inferior, pega a soma da frequência absoluta, divide por 4, subtrai da frequência absolutamente anterior, frequência absoluta acumulada anterior, e multiplica pela amplitude da classe e divide pela frequência absoluta da classe. E aí o quartil 3, você multiplica esse valor aqui por 3, beleza? Então, efetivamente, o que nós vamos fazer? Vamos lá. A gente quer calcular o primeiro quartil. Tá vendo que nós temos 40, a gente divide ele por 4, dá 10, beleza? O limite inferior, 10 está aqui, ó. Quando eu faço a soma, 10 está contido nesse 13, beleza? O limite inferior da classe que tem o primeiro quartil é 154. Mas, agora, vamos ver aqui, ó. Nós pegamos esse valor, que é o somatório da frequência absoluta, que é 40, dividimos por 4, então dá 10, tá vendo? 10 menos. Qual é a frequência imediatamente anterior à classe que nós temos, frequência absoluta acumulada, imediatamente anterior? A classe do primeiro quartil é essa, imediatamente anterior é 4, por isso que a gente faz 10 menos 4, vezes a amplitude, que é 4, dividido por quem? Por 9. Quem é 9? 9 é a frequência absoluta da classe que contém o primeiro quartil, beleza? Aí a gente faz a manipulação matemática e a gente chega a 156,7 como um valor referência para o primeiro quartil. Agora vamos ao terceiro quartil. A gente vai repetir a mesma expressão, porém aqui nós vamos multiplicar por 3 vezes 1/4 da frequência, da soma da frequência absoluta. Então aqui nós temos o valor 30. Quando você continua na frequência absoluta acumulada, o 32 contém o 30, tá vendo? Beleza, então vamos fazer os cálculos. 162 é o limite inferior, 30 menos, quem é o limite, qual é a frequência absoluta acumulada anterior à classe do terceiro quartil? 24, então 30 menos 24, vezes 8. Qual é a frequência absoluta da classe do terceiro quartil? 8, dividido por 8. Faz a manipulação matemática e chega a 165. Beleza? Temos os testes de fixação. E agora a gente vai aos
percentis. Ó, quartis divide por 4, percentis divide em 100 partes, né? Denominamos percentis os 99 valores que separam uma série em 100 partes iguais. Então, o que a gente fez aqui em 4 partes, nós vamos fazer em 100 partes, cada parte com 1%. O raciocínio é o mesmo. Aqui, ó, o P50 é a mediana, o P25 é o quartil, primeiro quartil, P75 é o terceiro quartil. O cálculo de um percentil segue a mesma técnica do cálculo da mediana, porém a fórmula somatório da frequência absoluta dividido por 2 será substituída por K vezes o somatório da frequência absoluta dividido por 100, sendo K o número de ordem do percentil. Assim, para o 27º percentil, temos 27 vezes a soma da frequência absoluta dividido por 100. Claro, repetimos aqui o mesmo processo, né, a mesma coisa da fórmula que a gente tinha para quartis, aí a gente elabora os cálculos. Considerando a tabela 6.11, deixa eu achar aqui a tabela 6.11, essa tabela aqui, tá certo? Então a gente vai trabalhar com ela. Temos para o 8º percentil. Então a gente quer o 8º percentil, K vale 8. Então 8 vezes 40 dividido por 100 igual a 3,2. Então nós temos aqui o P8 percentil 8 vai ser 150. Por que 150? Vamos descobrir por que a gente está trabalhando com 150. A gente está partindo do limite inferior, né, o extremo, o valor mínimo. 150. 150, 3,2 menos quanto? Olha, nós estamos aqui na primeira classe, não tem valor, é zero. Vezes 4 dividido por 2. Então, 150 mais 12,8 dividido por 4 igual a 153,2. Então, esse valor aqui, ó, fica entre 150 e 154, é o nosso percentil 8. Testes de fixação para percentis. E aqui nós temos algumas atividades práticas e eu vou elaborar aí umas atividades para vocês, tá certo? Forte abraço e em breve nós vamos mexer com dispersão ou variabilidade.